Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês sobre métodos contraceptivos não hormonais, certo? Existe uma dúvida sempre persistente, né? Então quer dizer que eu posso evitar filhos sem hormônio, é isso mesmo? Sim, nós temos métodos contraceptivos eficazes sem hormônios. E é isso que eu quero trazer de informação para vocês. Primeiro eu vou trazer um alerta de alguns métodos que não são tão confiáveis e para você não seguir por eles caso você não queira ser mãe de forma alguma, tá? O primeiro que eu vou falar é o coito interrompido, que é quando se interrompe a relação no momento, um pouco antes da ejaculação. O coito interrompido ele não é seguro porque o homem ele tem liberação de espermatozoides durante toda a relação sexual. Então ele não é um método que a gente considera aí de excelência, que dá para deixar a paciente tranquila, dizer que ela não vai engravidar. Outra opção seria o uso da tabelinha. Eu até fiz um post recentemente, a tabelinha ela não acerta 100%, também é um método arriscado, que pode trazer uma surpresa aí de um atraso menstrual no momento que às vezes você não queria, tá? E um terceiro método não hormonal que eu gostaria de comentar, porque as pessoas já me perguntaram muitas vezes, é o diafragma com espermicida. O diafragma é como se fosse uma meia-lua, né, que vai colocar, porque o colo é como se fosse um tubinho, e o diafragma é como se fosse um capuz que recobre aqui. Dentro do diafragma, coloca um líquido que a gente chama de espermicida. Esse líquido ele tem a função de matar o espermatozoide que vai tentar passar, tá? Mas pode falhar. É um método que não tem excelência de resultado. Pode depender de algumas coisas. Algumas pacientes fazem alergia ao espermicida. Então, não é um método que eu costumo recomendar. Não acho um método totalmente seguro. Para mim, o ideal é usar métodos em que você possa ter sua vida sexual tranquila, sem se preocupar em ser mãe antes do tempo que você está programando. E hoje em dia, nós mulheres, né, programamos muito mais do que era antigamente, tá? E o que eu vou trazer de segurança para vocês? Primeiro, o mais tradicional. A camisinha, quando utilizada corretamente, a colocação tem que ser adequada. Sim, tem forma de colocar, de utilizar e tudo mais. Então, a camisinha, ela é um método seguro, tem que usar durante toda a relação sexual e não só na hora H, né? E só tem que lembrar. Às vezes os casais, principalmente que estão juntos há muitos anos, esquecem, pulam. Então, a camisinha tem que lembrar de colocar sempre. E uma desvantagem é que ela pode furar, né? Uma recomendação que eu gosto sempre de frisar existe a masculina e a feminina, mas você tem que utilizar uma ou outra. Você não pode usar a camisinha feminina e a masculina ao mesmo tempo. Já para falar um pouquinho de um método assim mais seguro, que a paciente não precisa lembrar, parar a relação para colocar nem nada, a gente tem o DIU. Tá? O DIU hoje no mercado a gente tem duas opções. O DIU de cobre, que é o tradicional, fornecido no sistema público de saúde, muito utilizado há muitos anos. E a gente tem o DIU de prata, que tem cobre e prata, na verdade. É parecido um pouquinho com o de cobre, mas tem algumas peculiaridades, tá? Esses dois DIUs, né? O DIU, ele tem uma duração entre 5 e 10 anos, a depender do modelo, tá? E eles são métodos muito seguros. Então, é um método que se estiver bem colocado dentro do útero, estiver na posição adequada, você vai fazendo o acompanhamento, em alguns modelos pode durar aí 5, 10 anos de anticoncepção. É um método seguro e que a mulher pode ficar tranquila, de que a chance de engravidar é mínima. Doutora, mas eu já vi pessoas dizendo que engravidaram com DIU. Eu também, já vi gente que engravidou tomando anticoncepcional e tomou errado, que usou vários métodos. Existe falha, gente, em tudo. A única coisa que não tem falha é a abstinência sexual. A abstinência sexual aí não vai engravidar porque não tem relação. E não é um método que eu recomendo para nenhum de vocês. Então, falhas existem. A taxa de falha do DIU ela é baixa, se ele estiver bem colocado. Se a paciente fizer o acompanhamento, a taxa é pequena, tá certo? Espero ter tirado bastante dúvidas, espero ter esclarecido bastante coisa para vocês. Fiquem à vontade para mandar perguntas aqui nos nossos comentários, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço e um beijo a todas.